Muito bem, hoje em dia está de volta para falar de saúde. Alopatia ou homeopatia? Que dúvida, né, gente? Essa é uma dúvida que intriga muitas pessoas, especialmente as mães de primeira viagem. O fato é que as bolinhas ou as gotinhas da homeopatia são o segundo tipo de tratamento mais indicado pelos médicos. Veja a reportagem da Caroline Kenner. Maria Clara, João Vitor e Gabriel estão na fase das descobertas e da inquietude. Mas, principalmente, estão na idade de fortalecer o sistema imunológico. E é aí que aparecem as crises constantes de rinite, faringite e bronquite. A mãe decidiu dar um basta nos antibióticos e buscar uma opção menos agressiva e mais natural. A mãe de uma amiga minha falou assim, olha, você já viu homeopatia? Eu falei assim, eu não vi, não conheço quem tenha feito, né? E eu falei assim, ela falou, olha, eu tenho ótimos resultados, procure. E eu falei, eu tava tão cansada de tanto remédio, e aí eu fui. Foi aí que a gente começou, faz 5 anos que a gente faz homeopatia. As gotinhas caíram no gosto da criançada. Muito simples, não tem quase gosto, é muito pouco. E eles acham divertido, eles fazem fila. Desde que a homeopatia foi descoberta há 200 anos, vem sendo usada de forma alternativa no combate às doenças em todo o mundo, baseada na cultura natural do organismo, que é estimulado a restabelecer o equilíbrio. E o homeopata quer saber assim, em que ponto que a sua dinâmica de vida normal mudou e o que aconteceu depois que ela mudou. Porque o que a gente vai buscar é trazer você de volta ao seu equilíbrio anterior a essa mudança. Uma legião de pessoas acredita que as doses mínimas da homeopatia ajudam a viver melhor. A lista de famosos adeptas ao método só cresce. Vai desde grandes estadistas como Bill Clinton e Tony Blair a astros da música. Cher, Tina Turner e Paul McCartney são fãs das gotinhas. O jogador David Beckham, por exemplo, diz ter sido curado de uma lesão no pé com a ajuda homeopática e fisioterapia combinadas. Catherine Zeta-Jones descobriu o poder da homeopatia durante as filmagens do musical Chicago, quando machucou a perna. Orlando Bloom e Jennifer Aniston também preferem esse tipo de tratamento mais natural. No início, Ana não acreditava no tratamento homeopático, mas os problemas respiratórios praticamente sumiram. Ela abandonou os remédios tradicionais e há 5 anos se rendeu às doses homeopáticas. A homeopatia, ela trata a doença de dentro para fora, ela vai na raiz da questão, ela não trata só o sintoma como a alopatia. Isso que eu acho bacana, assim, é o que é o diferencial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a homeopatia já ocupa o 2º lugar em tratamentos médicos utilizados no planeta. No Reino Unido, existem 5 hospitais homeopáticos. Já na Alemanha e França, a homeopatia é prescrita por 30% dos médicos. Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 2,5 milhões de pessoas utilizem métodos homeopáticos nos tratamentos de doenças. Já na Índia, 40% da população se trata através da homeopatia, que é considerada a medicina oficial, com mais de 400 mil terapeutas e 307 hospitais especializados. No Brasil, a homeopatia é reconhecida desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina, mas a especialidade médica é ainda desconhecida pela maioria da população. Muita gente tem conceitos errados sobre a homeopatia. Na medicina alopática, ou seja, aquela tradicional, os remédios atuam de forma quase que imediata. Já as doses homeopáticas custam a fazer efeito. A gente tem tratamentos homeopáticos para quadros agudos e tratamentos homeopáticos para quadros crônicos. Um paciente que vem se queixando de uma rinite de 15 anos e já faz tratamento há 15 anos para essa rinite, não vai se curar em um mês. Ele vai precisar de um certo tempo para se reequilibrar em relação à rinite. Mas se ele vem em uma crise de rinite, a homeopatia possui medicamentos que podem retirá-lo dessa crise, às vezes, muito mais rapidamente do que qualquer outro tipo de tratamento. De uma forma suave, eficaz e duradoura.
Por se tratar de um método natural, qualquer um pode tomar remédio homeopático. Cada um de nós pode requerer um medicamento diferente da homeopatia para se reequilibrar. Então, eu não posso tomar o mesmo remédio que você, principalmente se eu não passei por consulta médica. Então, a automedicação na homeopatia, ela é muito mais contraindicada do que até no próprio tratamento alopático. Esse fenômeno é chamado de agravação. Muitos pacientes reclamam que as crises pioram quando se começa o tratamento. Eu achei estranho que eu tinha piorado, né? E fiquei um pouco preocupada. Ele falou que era normal. Mas essa agravação, ela tem que ser rápida e seguida de uma melhora. Senão, isso não faz parte do tratamento homeopático. Por estas e outras, que a especialidade médica desperta tanta polêmica. Quem define o que deve ser colocado ou tirado de um tratamento médico é o médico. De um tratamento odontológico é o dentista. De um tratamento veterinário é o médico veterinário. Está em dúvida com relação ao medicamento? Toda farmácia homeopática tem um farmacêutico homeopata o tempo inteiro responsável na farmácia. Estima-se que 15 mil médicos nessa especialidade atuem no país, mas a homeopatia pública é ainda algo distante da maioria da população. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 500 médicos trabalham no Sistema Único de Saúde em 285 municípios. Mas a homeopatia não é unanimidade. Estas pessoas participaram de um protesto que aconteceu também em outras cidades do mundo contra o tratamento homeopático. Elas alegam que as pequenas substâncias diluídas usadas nos remédios homeopáticos não fazem efeito e tomaram de uma só vez quantidade suficiente para um mês de tratamento. A chance de encontrar uma única molécula de ingrediente ativo nesse remédio é menor que 1%. Então, a gente tomou aqui, demonstrou, ninguém está passando mal. Esses sintomas devem aparecer ao longo dos próximos dias ou semanas. Isso já se perdeu e não vai fazer parte de nada, porque nem se sabe o que foi tomado e qual era o quadro sintomático antes. O risco das pessoas é elas se automedicarem, porque acham que a homeopatia, por exemplo, isso é uma frase clássica, né? Se bem não faz, mal não vai fazer. Não. Pode fazer muito mal se você tomar o remédio errado. Na verdade, eu comecei a acreditar quando eu comecei a melhorar mesmo dos sintomas, assim. Que demora um pouquinho, mas é só você seguir direitinho o tratamento, ter um pouquinho de disciplina, que você vê excelentes resultados. Aí realmente eu botei fé que a coisa funciona. Polêmicas à parte, no Brasil, a homeopatia é reconhecida pelo Ministério da Saúde como medicina complementar e oferecida em algumas unidades do Sistema Único de Saúde. Mesmo sendo homeopático, o paciente tem que apresentar o pedido médico na hora da compra do remédio. O uso indiscriminado pode trazer risco ao organismo. O maior problema da homeopatia está na automedicação ou na medicação feita por leigos. A última informação da Carol aí no VT é muito importante. Você deve consultar o seu médico, confiar no seu médico, encontrar um bom profissional e seguir esta orientação. Pode ser um homeopata, pode ser um alopata, mas confie no seu médico. Se tiver qualquer dúvida, questione, pergunte para o seu médico, mas não tome esta decisão de trocar a medicação por sua conta. Ouça o médico.